sejam todos muito bem-vindos a mais esse Congresso de Direito Administrativo, organizado pelo IBDA, com a ASP. Antes de tudo, eu gostaria aqui de cumprimentar os professores que debaterão hoje nesse painel, professor André, professor Luciano, professor Alexandre. É uma grande honra participar desse evento ao lado dos senhores, que sempre foram uma referência aí na construção da minha vida profissional. Gostaria aqui também de plano e de público, já o fiz em particular, mas agradecer ao professor presidente Maurício Zocum, que me fez o convite, e não só me fez o convite tão gentil de poder participar de um congresso da tamanha envergadura do qual nós estamos participando, da referência doutrinária daqueles que aqui debatem e se dedicam às atividades. Também agradeço por conta, principalmente nesse momento, do IBDA fazer parte das minhas memórias de infância, então é uma grande satisfação nesse momento participar agora do outro lado, não como acompanhante da minha mãe, mas podendo mediar esse painel. Esses agradecimentos não seriam já os suficientes, mas ainda tive a oportunidade de, na abertura desse evento, fazer a homenagem à minha mãe. Então, vejam que são muitos os motivos que me honram de estar participando, e esses motivos eu só tenho a agradecer, não só por minha causa, mas também para toda a minha família. Eu vou, então, passar na sequência a apresentação dos painelistas, dos debatedores, professor André Sadi, professor adjunto da Faculdade de Direito, do mestrado em Direito Constitucional e do doutorado em Direito, Instituições e Negócios da Universidade Federal Fluminense e professor agregado do Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio, sócio fundador do escritório Sadi Advogados e consultor jurídico. Professor Luciano Ferraz, professor associado de Direito Administrativo na UFMG e adjunto de Direito Financeiro e Administrativo na PUC Minas. Mestre e doutor em Direito pela UFMG, com pós-doutorado pela Nova Lisboa. Advogado e consultor de entidades públicas e privadas. Professor Alexandre Santos de Aragrão, titular de Direito Administrativo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutor em Direito do Estado pela USP, procurador do Estado do Rio de Janeiro e advogado. Eu faço também a minha apresentação, Paola Ferrari, professora e coordenadora adjunta do curso do Centro Universitário Dom Bosco, professora da Universidade Tuiuti do Paraná e do Instituto Romeu Bacelar, mestre pela Universidade Federal do Paraná. Damos, então, aqui sequência aos nossos trabalhos. A temática do nosso painel proposta é Programa de Integridade e Compliance, Autocontrole pelas Empresas Estatais. Aqui me cabe, nesse momento, uma brevíssima explanação a respeito da temática, apenas salientando, antes de tudo, que os painelistas, os congressistas podem aí, e nós solicitamos que nos ajudem a fazer esse painel, encaminhando as suas perguntas para que, ao final, elas sejam debatidas. Cada um dos integrantes dessa composição terão 15 minutos para responder às suas perguntas. Então, vamos lá. A questão, antes de mais nada, precisa ser pontuada sob um viés constitucional. Então, a Constituição, já de 1988, e emendada pela emenda 19, propôs no seu parágrafo 1º a necessidade da edição de uma lei que estabelecesse um marco regulatório específico das empresas estatais, principalmente daquelas que desempenham atividade econômica em sentido estrito. O parágrafo 1º do 173 da Constituição diz: a lei estabelecerá o estatuto jurídico das empresas públicas, da sociedade de economia mista e suas subsidiárias, que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens
ou de prestação de serviços dispondo sobre. E aí vem um rol informativo dos temas que merecem ser abordados. Então, desde 1998, o cenário jurídico nacional aguardava a edição dessa legislação com o propósito de regular especificamente as necessidades ou as peculiaridades vivenciadas dentro das empresas estatais. Fato é que não houve um ímpeto legislativo natural, mas, na verdade, houve uma necessidade legislativa por consequência das investigações feitas durante o processo da Lava Jato, em que ficou desvelado uma série de casos de corrupção e ilegalidades cometidas dentro das empresas estatais, principalmente, notoriamente, a Petrobras. Então, o propósito da Lei 13.303 não foi só regular o dispositivo constitucional, mas também evitar ou propor saídas alternativas para que se evitasse, então, novas fraudes e novos casos de corrupção, como nós pudemos aí vivenciar, infelizmente, por consequência das investigações da Lava Jato. Esse processo teve uma célere tramitação e, então, em 2016, ele logrou êxito de ser editado. Como se nota, o debate dos diversos aspectos abordados na legislação, como indicações mais técnicas dos gestores, parâmetros mais rígidos de controle interno e externo, normas éticas do comportamento das entidades, aperfeiçoamento do trâmite das licitações e contratos, todos esses temas têm uma demanda de discussão, de debate que se faz premente. Por conta disso, então, vamos iniciar aqui a nossa dinâmica da manhã de hoje com o professor André Sadi, onde a proposta de questionamento é a seguinte: professor, como a autorregulação nas empresas estatais auxilia o seu autocontrole? Professor, o senhor está com a palavra, são 15 minutos disponíveis. Te agradeço, Paola. Enfim, primeiro gostaria de render as minhas homenagens à sua mãe, professora Regina Ferrari, pessoa com quem eu tenho um apreço enorme, não só pela sua produção, mas também pela sua pessoa. Tenho um enorme carinho por ela, então rendo as minhas homenagens à nossa homenageada desse 34º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Também agradeço a oportunidade dada pelo nosso presidente, professor Maurício Zucum, para novamente estar aqui no Congresso, podendo palestrar, né, principalmente na presença de dois queridos amigos, o professor Luciano Ferraz e o professor Alexandre Santos Aragão, com quem eu me encontro constantemente na praia do Leblon, né, Alexandre? Teremos oportunidade aí, talvez, de falar um pouco a respeito depois. Mas, enfim, obrigado, Paola, pela pergunta. Acho que é uma pergunta super interessante, no sentido de que o conceito de regulação é um mega conceito, né, um supraconceito. O que é a autorregulação e como que ela pode aí auxiliar ou, né, o autocontrole realizado pelas empresas estatais. Quando a gente pensa em regulação, a gente pensa em regulação como uma espécie de intervenção do Estado na economia, né, uma intervenção indireta ou uma intervenção sobre o domínio econômico. Eu gosto de fazer referência à regulação como uma espécie de interferência intencional nas escolhas de si, né, ou de terceiros, né? É uma restrição intencional nas eleições de alguém ou de si, né? Então, a regulação ela deve ser vista não só como uma interferência, né, na ordem econômica, mas, né, como algo mais amplo, como uma interferência intencional nas escolhas que você faz. Então, a regulação ela pode ser uma autorregulação ou uma heterorregulação. Se você está fazendo restrição às suas próprias escolhas, você está se autorregulando. Se você está, né, fazendo uma restrição ou uma limitação a uma interferência nas escolhas de outrem, de terceiros, você está fazendo uma heterorregulação. E tanto a autorregulação quanto a heterorregulação, elas podem ser tanto pública quanto privada. Então, eu posso ter uma autorregulação pública, né, realizada, por exemplo, pelas autarquias corporativas ou pelas empresas estatais, quando elas decidem, por exemplo, criar um código de autorregulação, chamado por muitos, na grande maioria das nossas
estatais de código de conduta ética, código de boas práticas, né? A nomenclatura varia conforme as entidades, mas também os códigos de bom governo, né, estão existentes, principalmente nas SAs. Tá? Mas nós temos a autorregulação que pode ser pública ou a autorregulação privada, executada pelas multinacionais, por exemplo, que também possuem seus programas de integridade, por exemplo, como o painel anterior fazia referência. Temos a heterorregulação pública ou a heterorregulação privada, né? A heterorregulação pública executada pelas agências reguladoras e a heterorregulação privada executada, por exemplo, pelo CONAR. Tá? Então, temos que entender que, na verdade, esse núcleo duro, regulação, ela nada mais é que uma interferência intencional nas escolhas de alguém ou de si mesmo. Tá? Então, quando a gente pensa em autorregulação, que é o foco, né, da pergunta, a gente tem que entender que a autorregulação nada mais é que um sistema de ordenação e controle. Né? É dizer, é um instrumento criado que visa estabelecer algum padrão de comportamento. Né? O que significa esse padrão de comportamento? Significa o estabelecimento de um mini-sistema legal, né? uma nova conduta, né, restritiva, né, e não uma mera pauta de comportamento. São normas extrajurídicas. Não adianta eu estabelecer no Código de Boas Práticas, no Código de Conduta, no Código de Ética, o que a normativa, o ordenamento jurídico já estabelece. Eu tenho que estabelecer, para ele ser configurado como instrumento autorregulatório, algo além daquilo que já se encontra no ordenamento jurídico. Ele tem que estar inserido dentro de um documento escrito em que se dê a devida publicidade desse documento. Do contrário, né, aqueles que possam vir a utilizá-lo como um instrumento de autocontrole não poderão fazê-lo porque não têm sequer conhecimento da sua existência. Né? Ele tem que, obviamente, autolimitar as vontades daquele que está realizando essa conduta. Então, é um documento também que é produtor de direito, né? E é um documento que produz direito à margem do Estado, porque você tem uma autoimposição de norma que é criada pelo próprio ente que vai realizar essa autolimitação de si, no caso, uma empresa estatal, né? Que visa, no caso, principalmente quando a gente está diante de uma autorregulação pública, né, o bem comum, ou, né, em prol de um bem maior, né, um bem maior que pode ser para si ou para toda a coletividade, mas que tem que esse instrumento buscar esse bem maior. E, por fim, que ele tenha um apoio em sanções, né, em instrumentos que possam fazer respeitar aquele instrumento autorregulatório criado que visa restringir as suas escolhas futuras. Então, são inúmeros os instrumentos e as vantagens e desvantagens, por exemplo, de um instrumento autorregulatório, que não cabe aqui, talvez no momento das perguntas a gente pode vir a falar dessas vantagens e desvantagens da autorregulação, né? É natural que muitos observem a autorregulação como um instrumento de autobeneficiamento e, por conseguinte, né, um instrumento que não poderia ou não deveria ter, né, uma validade tão evidente, mas a autorregulação e os seus inúmeros códigos e instrumentos que delas são utilizados servem para controlar a própria entidade, né, como um sistema de, como eu disse, de controle. Então, ele é um instrumento, a autorregulação acaba sendo um instrumento desse autocontrole, visando principalmente a ideia de que o autocontrole ele nada mais é que, dentre muitos instrumentos de controle internos existentes dentro do nosso ordenamento jurídico, quando se trata de empresa estatal, ele é só dois controles internos existentes, né? Nós temos, além do autocontrole, a tutela administrativa, realizada como um controle finalístico por aquela entidade a qual existe algum grau de vinculação, né, do ente estatal. Nós temos a supervisão realizada pelo Ministério do Estado, que visa ali orientar e coordenar as atividades das empresas estatais, a qual ela supervisiona. Né? Temos a inspeção, a auditoria, né, a correção, que aí sim é a autotutela, né, que é exercida ex post, né, para verificar se as atuações dessa entidade estão conforme o direito. Temos as ouvidorias, que realizam uma espécie de controle social, né, em que o cidadão pode ali informar erros, vícios, que também, né, é um outro instrumento de controle interno. Temos as ditas e chamadas comissões de ética,
que visam ali verificar a ação de violações de padrões éticos de conduta, né, através dos instrumentos da autorregulação, e o controle societário em si, que é o controle da acionista daquela determinada estatal, né, que pode vir ali acompanhar e supervisionar as atividades da empresa, como, por exemplo, a aprovação de contas, né? Então, o autocontrole é decorrente de um instrumento interna corporis, né, das entidades e dos órgãos societários, tal como, por exemplo, o Conselho Fiscal das estatais, né, daquelas que as possuem. E todas essas entidades e o Conselho Fiscal realiza esse controle por meio não só das leis existentes e do Estatuto do Regimento Interno da entidade, mas também dos instrumentos que essa própria entidade cria, em que ela se autolimita ou restringe as suas possibilidades futuras de escolha, né, criando ali um instrumento autorregulatório. Então, todos os instrumentos de autorregulação existentes, que visa ali, de alguma maneira, interferir, né, nas escolhas da própria empresa, são instrumentos, são condutas, né, dentro de um sistema de ordenação e controle criado, né, para exatamente estabelecer normas extrajurídicas que vão propiciar aos órgãos de controle, né, interno, de autocontrole das entidades estatais, né, para que eles possam se utilizar desses instrumentos para, né, restringir, limitar, né, ou direcionar caminhos que essa entidade, né, estatal deve seguir. Basicamente isso, Paulo. Não contabilizei meu tempo, confesso que eu não sei nem se eu tenho algum... Não. Foi britânico. Obrigada pelo horário, por me ajudar na gestão do nosso tempo aqui. E, professor, essa é uma questão que me causa muita palpitação, justamente pela operacionalização do controle interno, né? O controle interno de uma entidade pautado na sua própria autorregulação pode, em alguma medida, criar aí uma disparidade entre os agentes de um determinado setor. Essa é uma preocupação que precisa ser pensada, porque uma empresa que se propõe a séria, correta, se autorregula em parâmetros bastante firmes, enquanto que talvez outra no mesmo setor não tenha a mesma retidão na sua autorregulação. Essa é uma questão difícil de ser enfrentada, né? Mas fica aqui a nossa inquietude frente ao tema. Obrigado, professor Sadi. Então, agora nós vamos ter a apresentação do professor Alexandre Aragão, que vai nos responder a seguinte pergunta, professor. De que forma e até que ponto o controle... Paula, eu acho que era o Luciano. Você, no início, se referiu que era o Luciano. Não. Nós combinamos, né, Luciano? Ah, que você ficaria por último, né? Tá bom. É isso, não é? É que no programa estava diferente, mas tudo bem. Tava. Vamos seguir o programa, eu vou falar agora, então, melhor. Então tá bom. Vamos lá, Luciano. Tá bom. Então, veja lá, Luciano. A sua pergunta. No âmbito das empresas estatais, é possível dar efetividade ao papel dos controles internos, do compliance, da auditoria interna, do Comitê Estatutário de Auditoria, do Conselho Fiscal, compatibilizando-o com o papel a cargo das controladorias gerais do Poder Executivo e dos tribunais de contas? Professor, a palavra é sua. Bom, primeiramente, Paola e demais colegas, André e Alexandre, registro a satisfação de participar desse maior congresso de direito administrativo do Brasil, que é organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Administrativo do Brasil, e Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, e eu faço na pessoa do seu presidente, o professor Maurício Zocum, que muito se esmerou para que nós estivéssemos todos aqui reunidos esses dias a discutir esses assuntos. Eu gostaria também de saudar a professora Regina Nery Ferrari, a professora Paola Nery Ferrari, porque são nossas professoras e colegas de tanto tempo nos eventos de direito administrativo do Brasil e na produção intelectual subjacente ao nosso trabalho como tal.
Então, gostaria de saudá-las e também o professor Maurício. Eu confesso que o tema que escolhido foi um tema extremamente relevante, porque trata, até como uma continuidade a que dizia o André na sua exposição, sobre aspectos relativos ao controle das empresas estatais. E, nesse sentido, o fato de ela ter sido editada, como disse a Paola, num determinado momento, naturalmente traz algumas repercussões exatamente na seara do endurecimento da atividade controladora. Quer dizer, o controle ele é efetivamente uma necessidade, certo? Mas o controle não pode ser visto exclusivamente como um instrumento de exercício de poder. É de punição, ou seja, utilizado que ele é, não raro, como um instrumento de pressão e imposição de determinados comportamentos, de determinadas interpretações, por conta de ser o controle do Brasil calcado numa noção de que a atividade administrativa é uma atividade eminentemente jurídica, quer dizer, que administrar no Brasil é aplicar a lei de ofício, que administrar é fazer aquilo que a lei autoriza. Então, essa perspectiva, que é uma perspectiva eminentemente jurídica sobre o tema, ela não traz para a mesa, no momento do debate, toda a riqueza e toda a amplitude que há no exercício das atividades dos órgãos da administração pública, quanto mais no exercício das atividades por parte de empresas que estão inseridas no mercado ao lado, juntas com empresas privadas. Temos que pensar também que o controle não pode ser utilizado como um instrumento de poder, sabe, para aumentar prerrogativas e posições de imposição de determinadas categorias em detrimento de outros agentes que atuam no setor, porque senão o controle se transforma numa espécie de fetiche, né? Quer dizer, existe um fetiche pelo exercício do controle. Bom, a nossa Constituição é riquíssima em matéria de controle. Ela traz inúmeras previsões, sortes e instrumentos, mecanismos e atores que se envolvem aí no âmbito, então, da atividade controladora. Então, nós precisamos discutir o que outro dia li num artigo do professor Rafael Oliveira, do Rio, até colega do André, que o Rafael dizia, nós precisamos medir se quanto mais controle é melhor mesmo, ou se nós estaríamos a ter que buscar, então, um equilíbrio, daí a ideia da pergunta de buscar uma harmonização nas atividades em que atuam os órgãos e entidades da administração pública, até para poder superar uma constatação fática, que é de uma letargia decisória por conta de um controle hostil, certo? E que nós precisamos distinguir as ideias de realizar atividade de controle da atividade de responsabilização, que me parece são duas questões diferentes. Você pode controlar, não necessariamente sem aplicar sanções. Por quê? Porque controle pode ser correção ao invés de sanção. Então, é muito importante tratarmos nessa perspectiva desse ponto. Bom, a administração pública brasileira, ela, quando o legislador brasileiro edita a Lei 13.303, de 16, que é adaptada para ser aplicada plenamente a partir de 18, ele começa a ter alguns desafios. Primeiro, porque as noções de controle que foram construídas e sedimentadas pelos órgãos controladores no Brasil, sejam eles órgãos de controle interno, sejam eles órgãos de controle externo, é um controle do tipo autarquia. Quer dizer, é um controle do tipo administração direta. Não há uma mudança de foco na atividade controladora, tratando-se, por exemplo, de atores distintos. Uma empresa estatal, por exemplo, com um tipo de atividade dedicada, vis-à-vis a um órgão ou entidade
da administração pública. Uma segunda constatação é de que todas essas entidades, para serem constituídas, elas precisam de lei. A Constituição até exige lei específica, o que significa dizer que já houve uma opção feita pelo povo brasileiro, no momento de votar essa lei, certo? Na formatação orgânica e funcional que se pretende trabalhar na execução de determinada atividade. Ou seja, não existe um modelo unívoco que deve ser aplicado em todo e qualquer caso. Isso é uma opção política que se revela no momento da constituição da entidade. E essa opção por um figurino que seja um figurino mais aproximado do setor privado e menos aproximado do setor público, que é admitido constitucionalmente, ele traz, evidentemente, reflexos. Por quê? Porque à medida em que se caminha para um modelo mais aproximado às empresas, o princípio que rege as suas relações de maneira principal é o princípio da autonomia das vontades. Ao passo que, à medida em que você caminha em direção ao organismo central, utilizando formas mais herméticas de constituição, a primazia de regência passa a ser uma primazia que se dá por intermédio do princípio da legalidade. Então, nós temos aí um embate, legalidade versus autonomia de vontades. Isso se manifesta, todos vocês sabem disso, no sítio da hibridez do regime que toca às empresas estatais. A hibridez do regime significa exatamente, elas são empresas, mas elas, em alguns pontos, sofrem incidências de normas de direito público por conta do seu pertencimento à administração pública, por conta da atividade que elas venham a desempenhar. Mas isso exige de nós adotarmos um conceito que é trabalhado, por exemplo, por Schmidt-Eisman, que é trabalhado, por exemplo, em Portugal por Paulo Otero, que é o princípio chamado polimorfismo organizatório. Nós não temos soluções herméticas no Brasil, em matéria de empresas estatais, especialmente. Por conta de quê? Primeiro, nós temos uma distinção que é subjetiva. Empresas públicas de um lado, sociedades de economia mista de outro. Empresas públicas com a totalidade do capital pertencente ao Estado. Sociedade de economia mista com um mix de capital entre privados e públicos. Segundo, essas entidades podem se dedicar a atividades econômicas em sentido estrito e serviços públicos, sendo que o conceito de serviço público hoje ele está completamente rachado na sua compreensão com os dogmas e as bases do passado. Penso eu, por exemplo, que é fundamental na distinção entre atividade econômica e serviço público hoje, inclusive emanados de decisões do Supremo Tribunal Federal, a distinção entre atuação em áreas competitivas ou atuação em regime de exclusividade. Essa que passa a ser, para mim, o baluarte para a distinção adequada dos regimes jurídicos aplicáveis. Nós temos a distinção, ou nós temos a constatação, Paola, de que não só em atividade econômica e serviço público há estatais. Por exemplo, há estatais que atuam nas áreas de fomento, né, nas atividades de fomento, como é o caso, por exemplo, dos bancos de desenvolvimento, como é o caso das empresas de pesquisa agropecuária no Brasil. Nós temos empresas estatais que atuam no âmbito do planejamento econômico, como é o caso, por exemplo, da EPE, a empresa de pesquisa energética, que faz os cenários do crescimento do setor energético brasileiro, mostrando para o setor público e para o privado, para o último, de maneira vinculada, quais são os rumos a seguir nesse âmbito. Nós temos, ao fim, empresas, e isso foi agora recentemente chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, no caso de Belo Horizonte, que é o julgamento da BH Trans e a capacidade de ela exercer poder de polícia, inclusive aplicando sanções, por intermédio de uma empresa pública, que é, na verdade, uma empresa estatal. Ou seja, o que nós temos, Paola, é um mix de inúmeras empresas que atuam em inúmeras atividades subordinadas a inúmeros regimes. Regimes estes que podem ser mais aproximados do poder central e que, portanto, com maior incidência de normas de direito público,
ou menos aproximado do poder central e, portanto, com mais autonomia de vontades. Certo? E é necessário distinguir qual é o papel que o Estado tem na constituição das empresas. Por quê? Porque o Estado tem um papel na constituição delas como sociedade e o Estado tem um papel como acionista. Qual é o papel que o Estado está a exercer naquele momento e quais são os instrumentos que foram colocados à sua disposição? Certo? Pois bem, nesse sentido, as empresas em geral, as empresas privadas, não as estatais, as empresas privadas, elas organizam sistemas de governança por força da legislação brasileira, notadamente aquelas que sejam subordinadas ao regime da Lei 6.404. Elas são obrigadas a terem órgãos que são órgãos de controle, internamente na sua estrutura. E aí elas são obrigadas a ter conselhos fiscais, elas têm o conselho de administração como órgão de direção, o conselho fiscal pode existir ou não, mas grande parte existe. Ela tem auditorias internas. Se ela trabalha em bolsa de valores, ela tem que contratar auditorias independentes. Ela se subordina a agências reguladoras, ou seja, ela tem uma sorte de controles que incidem sobre ela, sendo uma empresa privada. Bom, nós temos que lembrar que as estatais são montadas no figurino privado. Então, elas buscam inspiração nessa mesma montagem que é realizada nas empresas privadas, mas agora veio a 13.303 e agregou mais desafios para nós. Por quê? Porque ela passou a exigir determinados órgãos que eram órgãos antes tidos como órgãos facultativos e passou a exigir esses órgãos como os órgãos obrigatórios. E aí eu me refiro, só para que nós pensemos na riqueza desse tema de controle das estatais, eu fiz um levantamento aqui de quantos seriam os órgãos com alguma atividade controladora, independentemente de quais, incidiriam sobre uma sociedade de economia mista que atuasse em regime de competição no Brasil, regulado por agência reguladora, com ações em bolsa e ações no exterior. Quer dizer, lançou lá ADRs na Bolsa de Nova York, por exemplo. Então, vejam se não há uma superposição de controle. Essa é a questão que estou colocando aqui. Eles são submetidos ao Conselho Fiscal, ao órgão de controle interno, ao compliance, à auditoria interna, ao Comitê Estatutário de Auditoria, ao controle interno do Poder Executivo, ao Tribunal de Contas e o Poder Legislativo, ao controle que é realizado pelo Ministério Público, ao controle da polícia, né? Ao controle que é realizado pelas agências, ao controle que é realizado pela CVM no mercado de capitais, ao controle que é realizado pela SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, ao controle realizado pelo DOJ nos Estados Unidos, à auditoria externa independente, sem falar no cidadão, na imprensa, nas redes sociais e na autorregulação, aqui mencionou meu colega André Sadi. Eu pergunto, Paola, tem jeito de funcionar assim? Com essa superposição de controles? Ou seja, será que nós estamos a viver um momento em que a tônica tem que ser quanto mais controle, melhor? Ou é quanto mais controle, mais inanição? Essa é a tônica que nós temos que colocar e debater num evento como este. Certo? Mais ainda, como harmonizar o papel desses controles no seio de uma empresa estatal? Como harmonizar? Bom, a primeira questão que eu acho que deve ser trabalhada é como as empresas privadas montam os seus organismos de controle. As empresas privadas montam, sim, mecanismos de controles internos e gestão de risco. Tá? E elas montam isso como? Dentro da própria empresa, em níveis de gerência, há lá organismos que falam, e eu prefiro denominar, autocontrole. Eles fazem um controle sobre seus próprios atos, supervisões, revisões, para ver se seus contratos são legais ou não. Então, existe esse controle, que é o chamado controle interno. Depois você tem a chamada primeira linha de defesa da empresa.
Isso é feito por auditores internacionais que lançam os seus padrões e acabam sendo absorvidos. O segundo, a segunda linha de defesa é a área de compliance, a área que busca conformidade, e a área de gestão de riscos. Então, essas duas áreas fazem a segunda linha de defesa. A terceira linha de defesa é a área de auditoria interna. Certo? Então, nas empresas privadas é assim. Pois bem, no nosso caso, nós temos a primeira linha de defesa, chamado controle interno, a segunda linha de defesa, que é a área de compliance e gestão de riscos, a terceira linha de defesa, que é a auditoria interna. Só que aí nos vem uma pergunta, tudo bem, mas a lei de estatais, lá nos artigos 86 e seguintes, fala de controle interno. Aquele controle interno que está lá é o mesmo que está aqui? Quer dizer, ou aquele lá é o sistema de controle interno a que alude o artigo 74 da Constituição? Me parece ser o segundo, certo? E não o primeiro. Por quê? Porque veja bem uma passagem aqui até de um livro muito interessante do Rodrigo Fontinelli, que é o controlador-geral do Estado de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que ele fala sobre a CGU, ele tem experiência por lá, ele nos diz o seguinte, olha, na administração pública federal, considerando que os órgãos não possuem auditoria interna em sua estrutura, o responsável por essa terceira linha de defesa é o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, CGU, que é considerada a auditoria interna do Poder Executivo Federal. Nas esferas estaduais e municipais, essa função é exercida pelas controladorias estaduais ou municipais. O TCU tem sido considerado uma quarta linha. Então, vejam ele. O que é que ele diz? Olha, nos órgãos da administração direta e nas autarquias, como não há terceira linha de defesa, que é a auditoria interna, quem faz esse papel é o controle interno do Poder Executivo. Só que nas empresas estatais, por força de lei, já há auditoria interna. Então, quem faz a terceira linha não é o órgão de controle interno do Poder Executivo. O órgão de controle interno tem um papel diferente, ele tem um papel de orientação, ele tem um papel de troca de experiências, ele tem um papel de estabelecer padrões que podem ser utilizados pelas auditorias internas das empresas estatais. Então, a atuação do órgão central de controle interno, a que alude o artigo 74 da Constituição, a propósito das empresas estatais, não é um papel de inspeção, de verificação in loco, de realização da terceira linha de defesa. No caso das empresas estatais, esse papel é deixado a cargo das auditorias internas. Mais do que isso, o Comitê Estatutário de Auditoria, que foi criado pela Lei 3.303, de 2016, ele tem uma função muito semelhante com a da auditoria interna, mas ele tem uma função maior. Ele tem uma função, primeiro, de fiscalizar as 3 linhas de controle. Ele tem uma função de interagir com as auditorias externas, mas ele tem uma função que é mais precípua ainda, que é exercer a atividade de controle sobre a alta administração da empresa, onde a auditoria interna, às vezes e por vezes, experiência prática que tem, não chega. Então, esse órgão, Comitê Estatutário de Auditoria, que é, na verdade, um órgão auxiliar do Conselho de Administração, ele serve como um monitor de toda a atividade de controle interno dentro da companhia, mas especialmente voltado para a chamada alta administração. Então, dentro da estrutura da empresa, seriam estes os mecanismos que eu mencionei. E, a par disso, nós teríamos, então, a atuação dos tribunais de contas. Bom, os tribunais de contas têm uma competência... Desculpa, pessoal, interromper, mas nós já estamos caminhando para o fim do tempo, tá? Perfeito, tenho 2 minutos, então. Os tribunais de contas têm uma competência mais ampla e têm dilargado essa competência de maneira muito radical nos últimos tempos. O que me parece é que o artigo 90 da Lei das Estatais estabelece que os órgãos de controle não podem interferir nos atos de gestão. E a minha proposta, portanto, para parametrizar essa realidade normativa é a seguinte: onde houver autonomia de vontades, ou seja, onde o princípio a reger a atuação da empresa for o princípio do direito privado, autonomia das vontades, o
o órgão de controle não entra, porque é ingerência nas decisões. O Poder Executivo pode entrar onde há incidência de direito público, ou seja, princípio da legalidade, certo? Considerando-se, evidentemente, a questão das políticas públicas a cargo das entidades, que é o que será tratado pelo Alexandre, e considerando-se os limites para a interferência do poder controlador nas decisões tomadas com fundamento no direito público por parte das empresas estatais. Então, eram estas as minhas considerações. Espero não ter extrapolado o tempo. Paola, muito obrigado e me coloco a debate para discutirmos os pontos. Obrigado, professor Luciano. Apenas aqui, respondendo à provocação, se tem como funcionar, não sei. Na verdade, a única coisa que nós temos bem claro é que a edição da lei ela vem com um propósito quase inquisitorial, no sentido de que a lei vai resolver o problema da corrupção dentro das estatais. E aí, com essa ideia, criam-se esses mecanismos sucessivos de controle. Mas me parece que, na sua apresentação, o ponto que talvez resolva essa harmonização, pelo menos na minha ótica, uma tentativa de harmonização, é quando o senhor propôs um controle no sentido não sancionatório, necessariamente. Quando esses órgãos de controle entenderem que, de repente, o papel deles seja identificar faltas ou equívocos, e, com isso, ter um caráter muito mais pedagógico do que sancionatório, de perseguição de culpados, ou de estender em praça pública corruptos, talvez a gente consiga aí ter um controle que melhore a qualidade da atividade da empresa pública e, de fato, isso resulte também numa melhora do serviço proporcionado por ela. Só para responder, então, a provocação que me foi feita, eu não sei se vai funcionar, mas acho que tudo isso que foi criado, em grande parte, precisaria de que a pecinha que opera o sistema de controle, seja ele qual for, seja uma pecinha que tenha a premissa da ética, do comportamento, não importa se interno, externo, legislativo, ou seja o que for. Obrigado, professor Luciano, pela sua apresentação e pela provocação, e passo a palavra ao professor Alexandre, que vai expor a respeito do seguinte questionamento. De que forma e até que ponto o controle das estatais pela administração central pode levá-las a implementar políticas públicas fora do que seria uma racionalidade estritamente econômica? Professor Alexandre, a palavra está com o senhor, temos 15 minutos. Muito obrigado, Paula. É um prazer estar aqui, agradecendo o convite do Maurício Zocum, e saudar também a Paula, a Regina, né, verdadeira ídola, né, assim, desde os tempos de faculdade, e também destacar a Paula, né, que eu já vi assim, a gente falar que a gente se lembra de participar de seminários desde a época da faculdade, desde quando era estudante, agora desde a infância, realmente, eu nunca tinha... Desde a infância, professor, desde a infância. Realmente é a decana dos seminários de direito administrativo, não pela idade, mas pelo tempo de participação. Acho que nem o professor Celso Antônio tem tanto tempo quanto a Paula de seminário. Professor, eu sou uma jovenzinha. Mas começou bebê no seminário. Mas, então, vamos começar aqui a tratar de um tema que, na verdade, é um dos temas mais polêmicos e mais antigos das empresas estatais. Ou seja, elas são criadas, principalmente a sociedade de economia mista, elas são criadas para desenvolver, pelo menos na sua feição inicial. Aqui o Luciano foi muito feliz na exposição de como elas podem ter funções variadíssimas e imbrincadas uma com as outras, né?
Então, inclusive, como o André também demonstrou, até autorreguladoras. Então, essa questão dela, por um lado, ser uma entidade privada exercendo atividade econômica, e, no caso das sociedades de economia mista, até possuindo sócios privados, que, naturalmente, não tem nada, não tem nenhum interesse, né? Não ser meio retórico, mas na sinceridade não tem nenhum interesse na realização do interesse público, nada disso. Ele quer ter lucro com o estatal, né? E não tem nenhum mal nisso, né? Porque ele é um privado, capital privado, natural. Então, se coloca essa surpresa, que sempre foi uma perplexidade, tanto na doutrina brasileira quanto estrangeira, né? Na doutrina francesa, se falava que a sociedade de economia mista era uma contradição nos seus próprios termos. No Brasil, o professor Bilac Pinto, na década de 50, pregava pelo fim das sociedades de economia mista, pela substituição dela por empresas públicas. Na época da Constituição da Petrobras, o grande debate que teve no parlamento foi da Petrobras não ser uma sociedade de economia mista, mas sim uma empresa pública, para ela poder atender melhor os interesses públicos, e também para não dividir a lucratividade dela com particulares. E, nessa perspectiva, a gente vê que a sociedade de economia mista, sobretudo, ela foi o primeiro exemplo de PPP. Ela tinha o objetivo de realmente captar capitais privados para exercício de atividades econômicas que eram de interesse público, consideradas de interesse público. O primeiro grande exemplo, mais importante, foi a Companhia das Índias. As grandes companhias de navegação no início da era da navegação, para explorar riquezas de outros lugares, de outros continentes, de outros países. O que muitas vezes causa um pouco de perplexidade é porque, como o Luciano disse, elas foram se estendendo para atividades que não eram essas originárias, com sociedades de economia mistas que têm só uma ação de particular e que o Supremo, em alguns casos, já até equiparou a empresas públicas, e com várias sociedades de economia mista, cujo objetivo não era que elas fossem sociedades comerciais. O objetivo era simplesmente buscar formas que o direito administrativo não fosse tão incidente, que as regras mais estritas de direito administrativo não fossem tão incidentes. Então, eu, por exemplo, tirando essa razão, eu não vejo razão de uma estatal exercer poder de polícia, salvo para ela ter maior agilidade. Mas, vamos dizer, uma reforma no próprio direito administrativo seria capaz de atender essa necessidade. Da mesma forma, você fala muito, a estatal tem que ser eficiente, tem que ter agilidade. Na verdade, a administração pública toda deve ser eficiente, deve ter agilidade. Mas isso aí é um projeto de mais longo prazo que não está nas nossas vistas nessa exposição. Bom, o grande problema, então, que as empresas estatais guardam com o interesse público é que, ao mesmo tempo, elas foram criadas para atender alguns interesses públicos específicos, porque, senão, nem precisariam ser criadas, e, de acordo com a nossa Constituição, que exige relevante interesse coletivo, seria até inconstitucional a sua criação. Então, por um lado, ela tem que atender interesse público, mas, por outro lado, ela tem que também gerar lucro, inclusive para os seus acionistas privados, quando for sociedade de economia mista, e mesmo quando for empresa pública, pela sua natureza de empresa privada, na maioria das vezes, inclusive, de direito comercial. Então, como conciliar isso? Porque, muitas vezes, o atingimento de necessidades de interesse público, eu diria até na maioria das vezes, ela
ou dá prejuízo, ou ela diminui a lucratividade, não são tão lucrativos. Então, quando o Banco do Brasil tem que manter agências deficitárias em regiões do país em que a única forma de interação da população no sistema financeiro é através de uma estatal, qualquer banco privado fecharia essa agência. Mas o Banco do Brasil não fecha. Quando o Correio entrega cartas deficitárias, um precinho insignificante do valor do selo lá na região amazônica. Quando uma empresa de saneamento estatal realiza tarifas sociais ou até gratuitas em regiões muito carentes. Quando a Petrobras se vê realizando uma parceria com outro país para fazer um gasoduto que nenhuma empresa privada se arriscaria nessa empreitada. Quando empresas estatais de energia elétrica são obrigadas a fazer eletrificação rural. Nesses casos todos, quando a gente tem uma empresa privada concessionária obrigada a isso, a solução para ela, ou isso já vai estar no edital de licitação, então ela já vai colocar isso no preço dela, ou se vai se impor depois, vai fazer um reequilíbrio econômico-financeiro. Mas, no caso das estatais, o vínculo delas com o Estado não é contratual, via de regra. É institucional, acho, que o Diogo de Figueiredo Moreira Neto chamava de outorga legal. Então, ela não tem esses mecanismos contratuais de compensação. Então, ao mesmo tempo, ela tem que realizar esses objetivos públicos, mas, ao mesmo tempo, ela tem que manter o seu caráter empresarial lucrativo. O artigo 238 da Lei das Sociedades Anônimas tratou disso de uma maneira bastante ampla e dizia que a responsabilidade do acionista controlador era a mesma das sociedades anônimas privadas, mas que ele poderia dirigir a atividade da estatal para os objetivos públicos que determinaram a sua instituição. E isso sempre foi um grande problema para as empresas estatais, porque esse dispositivo é muito amplo. Quais são esses objetivos públicos? Nenhuma lei de estatal, agora o Estatuto das Estatais até tenta isso, mas nenhuma lei das estatais consta dela uma enumeração dos objetivos públicos. Consta as atividades que ela vai exercer, as suas competências. Você pode tentar ver as razões da criação dela na mensagem legislativa, nos debates parlamentares, mas é uma forma bem ampla. E outra questão, tudo bem, pode dirigir para os objetivos públicos, mas até que ponto? A minha tese de titularidade na UERJ foi sobre empresas estatais, e eu imaginava que esse fosse um problema muito brasileiro, da informalidade brasileira. E aí eu fui estudar no direito comparado esse fenômeno. E aí, para minha decepção, eu verifiquei que isso era um fenômeno universal. E com vários exemplos. Algumas empresas controladas pelo governo norte-americano, né, o país liberal por excelência, inclusive na era recente do governo do Barack Obama, empresas controladas pelo Estado foram proibidas pelo governo de demitir, dispensar empregados ou de fechar estabelecimentos para não gerar mais desemprego. Isso na época aí da crise de 2008. Na França, a Air France, quando era estatal, foi obrigada a comprar turbinas da Airbus, mesmo elas sendo mais caras
do que da Boeing. Muitas empresas estatais italianas foram e são obrigadas a estabelecer suas sedes e suas fábricas no sul da Itália, mesmo no norte sendo mais vantajoso, como uma forma de fomento econômico ao sul. Tem um caso muito curioso da Inglaterra, em que uma empresa de energia elétrica estatal fez uma campanha para ganhar mais clientes, para aumentar o consumo, para clientes saírem de energias alternativas para energia elétrica. E teve tanto sucesso nessa campanha, inclusive publicitária, que o governo se viu na contingência dela parar de fazer a campanha para perder clientes, porque estava atrapalhando políticas públicas de busca de novas matrizes e poderia estar comprometendo o próprio fornecimento suficiente de energia elétrica. Então, vocês vejam a que ponto se chegou nesse caso, né? Uma política agressiva de captação de clientes, de grande sucesso, que a estatal fez, aumentando o seu lucro, a sua carteira de clientes, entrou em choque com a política pública estatal de energias renováveis, alternativas, e obrigou a estatal a perder clientes. Então, vocês vejam que... E era uma estatal com sócios privados, 49% de sócios privados. 49% de votos. No capital como um todo, o capital privado era bem maior até do que 50%. Então, eu vi que isso era um fenômeno universal, e um fenômeno universal também na forma de imposição. Porque o grande problema da imposição desses objetivos públicos é também a forma com que é imposto. A Petrobras, por exemplo, durante muito tempo foi obrigada a segurar o preço dos combustíveis. Mas não tinha um ato formal estabelecendo isso. Isso era um telefonema, né, do Ministério da Fazenda, do ministro da Fazenda, presidente da Petrobras, e a coisa ia se discutindo isso aí na mesa do bar, né? Não tinha uma formalização dessa política pública. O Estatuto das Estatais está tentando mudar isso, sobretudo no seu artigo 8º. Ele dispõe o seguinte, que na carta anual, todo início de ano, o Conselho de Administração da estatal deve dizer quais vão ser as atividades de interesse público que ela vai ser o instrumento de realização no próximo exercício. E, com base nessa carta, se prevê no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 8º que ela deve estabelecer formas de compensação com o poder público. Essa disposição hoje está, inclusive, no Estatuto da Petrobras. Então, ao meu ver, vai ser o maior desafio cultural do Estatuto das Estatais é a limitação dessa interferência de políticas públicas do Executivo Central na estatal. E, em havendo essa imposição instrumental de interesses públicos, haver formas de imposição. Ao meu ver, até o momento, não está tendo grande sucesso essa determinação do Estatuto das Estatais, com exceção da Petrobras, e mesmo assim, diante de um momento político que está se dando essa autonomia à Petrobras. Mas em outras estatais, por exemplo, no Banco do Brasil, nós chegamos a ver o cúmulo da chefia do Executivo determinando a forma de publicidade do Banco do Brasil, dizendo que as publicidades do Banco do Brasil não poderiam ter minorias estrelando as suas publicidades, né? Então, o que é uma interferência assim que... Né, qual é a política pública disso? Né? Mesmo que seja uma política pública, é um detalhe da gestão comercial da estatal, de como ela vai fazer a sua propaganda.
que não seria cabível. E eu entendo que, agora já partindo para o final, mesmo nos termos do artigo 8º do Estatuto das Estatais, nós temos que ter 2 limites para a imposição de atividades de interesse público não muito racionais do ponto de vista econômico-comercial às estatais. Primeiro, limites qualitativos. Que atividades são essas? Aqui a lei, tanto o Estatuto das Estatais quanto já o artigo 238 da Lei das SA, diz que são aquelas que levaram a sua instituição. Então, no exemplo do Banco do Brasil, de não fechar a agência, a gente pode imaginar que uma agência no interior, num lugar ermo, faça parte de uma integração bancária a cargo do Banco do Brasil. Eu acho que, qualitativamente, faz parte. Agora, por exemplo... Desculpe incomodar, mas nos encaminhamos para o final do já estou terminando. Agora, por exemplo, a Petrobras ser usada como instrumento de não gerar desemprego, eu acho que aí é o BNDES que tem que se preocupar com isso. Né? O da Petrobras servir como fomento regional, eu acho que é o BNDES que tem que se preocupar com isso, Banco do Nordeste, etc. E o outro limite, agora encerrando, seriam os qualitativos, ou seja, mesmo dentro de interesses públicos especificamente relacionados às estatais, ela pode ter a sua lucratividade atenuada, mas não inviabilizada pela imposição desses interesses públicos que cabem às estatais, mas com esses limites. Obrigado, Paulo. Obrigado aí, André, Luciano e audiência. Obrigado. Obrigada, professor. Confesso que, quando li logo de cara as perguntas formuladas para esse painel, pensei, meu Deus, tem uma que vai tentar resolver a equalização dos interesses dentro das estatais. Professor, toda a minha admiração na tentativa de estabelecer parâmetros para que isso seja possível. Confesso ao senhor que, logo que li, pensei, 2h30 falando talvez fosse o suficiente para começar. Em 15 minutos, realmente é um desafio e tanto. Nos chegou aqui uma pergunta do Ronaldo Uller, que me parece uma pergunta possível de ser debatida por todos, né? Porque ela tem um ponto absolutamente... Ela foi interessada inicialmente ao professor Sadi, mas ela tem um ponto nuclear da lei e que me parece que desvela todos os demais assuntos, que é a questão da interferência política. Então, a pergunta é no seguinte sentido: o autocontrole pelas estatais só acredito se nelas não houver nomeações de natureza político-partidária. Em alguns casos, tratam as estatais como repartições públicas. Aí o erro. Deveriam atender ao interesse público com a racionalidade de mercado. Como impedir a ingerência política nas estatais? Notem que essa é a questão, de novo, professor Alexandre. Se a sua é de $1 milhão, essa deve ter mais ou menos a mesma quantificação de mercado, a resposta. Professores, fiquem à vontade. Professor Sadi, gostaria de... Eu posso começar, já que a pergunta foi endereçada a mim. Eu diria, Ronaldo, o seguinte: a ingerência política nas empresas estatais ela não é de todo ruim. Tá? O professor Aragão bem falou e bem mencionou situações no qual as empresas são obrigadas, mesmo que não economicamente interessante, a realização de serviços que eu costumo chamar de para-serviços públicos ou, né, de serviços de interesse social. Então, por exemplo, quando uma empresa como a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos utiliza caixas de envio postal para colocar publicidade de empresa privada, ela não está realizando um serviço ali exclusivamente postal, mas ela está realizando um para-serviço público, está relacionado a uma exploração econômica de um bem que ela detém e que o particular pode comprar para o envio de um objeto postal. Tá? Não explora tanto assim. A gente sabe que nos Correios a gente compra uma caixa de envio postal e não tem nenhuma publicidade de uma empresa privada, mas ela poderia explorar economicamente dessa forma as atividades que ela realiza, não sendo necessariamente ali uma exploração do serviço público, do dito serviço público, né? Muitos entendem que, na verdade, não estamos diante de um serviço público, serviço postal,
mas foi assim que entendeu a DPF 46, né? E, além disso, nós temos os ditos também chamados serviços de interesse social, que seriam, por exemplo, voltando para, fazendo referência à própria empresa brasileira de Correios e Telégrafo, a atividade de distribuição de livros escolares, né? Que é uma imposição, muitas vezes estabelecida pelo Ministério das Comunicações, que, né, impõe a essa empresa a realização de uma atividade que é uma atividade pública, de interesse social, mas que a empresa não tem ali necessariamente qualquer resguardo de lucratividade. Então, essas ingerências políticas que ocorrem nas estatais para a prestação desses diferentes tipos de serviços, que não aquele objeto central da sua atividade, né? Como o professor Aragão bem comentou, no que diz respeito ao Banco do Brasil, à imposição, né? Muitas cidades do interior não têm, né, uma agência bancária. E por isso, inclusive, que foi criado o Banco Postal, né, professor? A gente sabe que quando o Banco Postal foi criado, foi pensado exatamente porque os Correios se encontravam em 99% dos municípios brasileiros e o mercado financeiro não conseguia chegar em alguns municípios. E aí o Banco Postal foi pensado exatamente nesse sentido de fazer chegar o mercado financeiro a determinadas localidades do nosso território, né? Mas eu não vejo com maus olhos essa total ingerência política nas estatais. Mas eu entendo necessariamente que seria importante, né, que a empresa tenha essa autonomia, motivo pelo qual, inclusive, se faz essa descentralização, né, da sua atividade, né, de um órgão da administração direta para um órgão da administração indireta. Se descentraliza, se cria-se, né, uma empresa pública, uma sociedade de economia, exatamente para se dar a maior autonomia, maior independência, chame você dessa maneira, né, para que essa entidade possa executar essas atividades econômicas, né, que ela foi criada para tal, tá? Mas não vejo totalmente ruim uma certa ingerência política nas empresas estatais. Obrigada, professor André. Professor Luciano? Bom, eu talvez numa linha um pouco diferente do André, eu compreendo que a própria criação da entidade como tal é uma decisão política, à medida em que ela depende de lei e que, portanto, de iniciativa do Poder Executivo, que tem que ser votada pelo Parlamento para poder ser instalada uma empresa dessa ordem. Então, a decisão em si de constituir a empresa já tem um viés político. Agora, talvez a pergunta do nosso colega ela tem a ver mais com as indicações para os postos de direção das empresas estatais e qual é o nível de influência política que o governo central, que indica essas pessoas, tem sobre a empresa. Talvez até o exemplo dado pelo Alexandre, essa atuação informal da administração pública, aí, versando o caso da Petrobras, leve a uma impressão de que os critérios de decisão nessas empresas são critérios eminentemente políticos. E, no fundo, não são, porque essas empresas têm órgãos de governança corporativa estabelecidos. A 13303 ela teve um cuidado muito grande em estabelecer parâmetros, em estabelecer limitações, em estabelecer requisitos de escolhas, requisitos que caminham para o lado da profissionalização do exercício da função e não da politização do exercício da função. Eu mesmo já fui dirigente de empresa estatal, posso afirmar a vocês que nós trabalhávamos muito e muito profissionalmente, certo? Mas me dizer que a ingerência política, por conta disso, será completamente alijada do processo, me parece que a resposta que o Alexandre deu à pergunta dele demonstra que nem sempre. Ou seja, exigências que são exigências que se relacionam com as atividades finalísticas para as quais foram constituídas as empresas. Políticas públicas que elas são colocadas como executoras para dar resposta à sociedade, não raro constituem-se em meios
se comparado com meios privados, de ingerência pública ou de ingerência política, no bom sentido, na atuação da empresa estatal. De modo que o legislador estabeleceu parâmetros, mas a total desinfluência me parece inviável, do ponto de vista das práticas adotadas mundialmente, como bem colocou o professor Alexandre Aragão. Obrigada, professor Luciano. Professor Alexandre. Paula, na mesma linha do Luciano e do André, eu acho que a pergunta talvez seja assim para atuação politiqueira da estatal. Mas, por exemplo, né, a bancada de tal estado indicou alguém para ele fazer negócios ou para ficar fazendo favores no interior para ganhar voto. Aí é uma atuação politiqueira. Mas eu acho que a intervenção, a incidência política nas estatais não só ela é possível, como ela é necessária. É ela que legitima a existência da estatal. E ela que legitima democraticamente a continuidade das atividades das estatais. Então, por exemplo, se um governo eleito ele é mais liberal, mais pró-atividades econômicas da iniciativa privada, é natural que as estatais desse governo não tenham políticas expansivas. Já um governo que vê a atuação estatal como motriz do desenvolvimento econômico do país, um governo com uma visão neokeynesiana, por exemplo, é natural que os indicados por ele para a atuação na estatal tenham essa visão também, que essas estatais comecem a comprar subsidiárias, entrem mais no mercado de uma maneira mais agressiva, sejam mais utilizadas para a realização de políticas públicas. Então, ao meu ver, não só é possível, como é natural. E isso não deve ser visto de maneira negativa. Nos Estados Unidos, por exemplo, até nas agências reguladoras, tem indicação de quem é republicano, de quem é democrata, isso é muito claro. Isso não tem problema nenhum. Por exemplo, no livre acesso à internet, a agência de telecomunicações americanas, quando decidiu a favor do livre acesso à internet, os conselheiros da agência de telecomunicação ganham por um voto. Todos os conselheiros que eram democratas, indicados por governos democratas, votaram a favor do livre acesso. Todos os conselheiros que eram indicados pelo Partido Republicano, mais liberal, votaram contra o livre acesso. Então, eu acho que isso é natural. Nós não podemos chegar a extremos dessas decisões serem irracionais, ou meramente em razão da indicação. E aqui até usando, né, estamos aí dessa emoção da eleição americana, o caso da eleição do Al Gore contra o Bush, né, que na recontagem da Flórida, todos os juízes da Suprema Corte republicanos votaram para parar a contagem. E, por um voto, todos que eram indicados por presidente democrata votaram para a recontagem continuar. Aí já entra numa distorção maior. Mas a incidência política, eu acho que ela é necessária e legitimadora da democracia e da atuação das estatais. Obrigado, professor. Na verdade, eu consigo ler a questão aqui apresentada pelo Ronaldo exatamente sob essa perspectiva de que a ingerência política hoje se tornou sinônimo, né, de ambiente propício para a imoralidade, para... Só uma observação, Paulo, nesse sentido que você está falando, o Estatuto das Estatais estabeleceu critérios muito rígidos. Isso. Né? Tentando evitar isso. Exato. Só que a coisa mais fácil que você tem é arranjar na burocracia estatal, na burocracia da estatal, pessoas mal intencionadas, pessoas com vínculos políticos. Inclusive, na Petrobras, nenhum daqueles diretores da época estaria excluído da indicação em razão do Estatuto das Estatais. Ao contrário, todos eram do quadro e pessoas especializadíssimas.
com muito bom conceito no setor de óleo e gás. Então, assim, o problema às vezes é mais cultural que jurídico. Né? Exato. Exatamente. Vejo também sobre isso. A inquietação aqui apresentada pelo Ronaldo me parece justamente esse desejo que a própria lei já teve de tentar pôr fim a algumas questões que já tínhamos por inadequadas, mas que se tornaram aí flagrantes e públicas por consequência da Lava Jato. A lei tem esse propósito, né, de tentar alterar a ordem que se verifica, né, e tentando evitar novos casos de corrupção, inclusive com os requisitos, o que não significa dizer que a lei, num passe de mágica, resolva todos os eventos de fraude e corrupção, seja em qualquer estatal que estejamos tratando. Eu agradeço aqui, então, mais uma vez ao professor Maurício, agradeço aos meus colegas de painel, e, então, em função do adiantado da hora, aí, para que não atrasemos o almoço dos nossos companheiros aqui, e declaro encerrado o painel dessa manhã.